Agora, uma coisa tem mexido comigo nesses últimos dias, e eu não sei se isso é uma questão política, não estou aqui para discutir isso, né? Hoje mandei um vídeo no grupo falando sobre esse assunto. Algumas pessoas, inclusive nós, talvez, estamos muito desesperados, atemorizados com as más notícias. Ô, irmão, olha para mim, por favor. A mídia tem batido muito nesses últimos dias, falando da pandemia, das bandeiras que mudaram, e muitas pessoas não perceberam que a pandemia não havia acabado. E sabe o que eu percebi nesses dias? Algumas pessoas tão desesperadas como ficaram lá no início dessa pandemia. Domingo nós estávamos aqui, eu vou continuar a ministração de domingo hoje. E nós falamos, quem é Deus para você? Quem é Deus? Sabe que muitas vezes nós assumimos uma posição onde nós pensamos que nós vamos conseguir fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Eu lembro que no domingo nós encerramos com Isaías capítulo 40, abra aí comigo por favor, Isaías capítulo 40, no versículo 12, falando sobre quem é Deus. Eu quero ler só 2 versículos, certo? O 12 e o 13, e depois nós vamos passar por algumas outras palavras. Versículo 12 do capítulo 40. Quem, na concha da sua mão, mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó de terra e pesou os montes em romana e outeiros em balança de precisão? Versículo 13. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? E aqui nós vamos ver, durante o capítulo 40, até o versículo 31, falando então das características desse Deus. E sabe uma coisa que me chamou muito a atenção nesses últimos dias? Talvez a igreja de hoje, ela não está preparada para passar nenhum tipo de perseguição ou trabalho. Sabe que quando a gente fala sobre criação de filhos e fala que de uns anos para cá nós começamos a criar filhos super protegidos, a criar filhos, como dizem por aí, cheio de mimimi. Tem filho que não pode ir no barro, tem filho que não pode pegar nada do chão, tem filho que, eu lembro quando nós tivemos os nossos, e quem tem mais de um filho sabe disso, o primeiro filho a gente pegava o bico quando caía no chão, passava água quente, certo? E no último a gente só passava na roupa e às vezes ia com um pouquinho de areia ainda, né, Fernanda? Fernanda não lembra, mas é assim. E hoje nós estamos nos deparando com uma geração fraca, sem nenhum tipo de vigor. Agora, por que eu falei isso? Porque nós também estamos vivendo hoje um tempo de uma igreja que foi acostumada a ser chamada para suas reuniões para receber de Deus. Nós criamos, de certa forma, uma geração que olhou para a igreja durante todo esse tempo como um supermercado, onde ele vai e ele busca, ele dá uma oferta, ele paga um preço, mas ele traz para casa as suas mercadorias. Nós criamos uma igreja que olha para reuniões, tem o intuito de vir para reuniões como essa, como se estivesse indo para um banco, um caixa eletrônico. E com isso, querido, nós percebemos que nós não estamos preparados como igreja para enfrentar qualquer tipo de perseguição. Quando nós olhamos para a igreja de Atos, uma igreja que tinha que fazer suas reuniões escondidas, pessoas, discípulos de Jesus,
que morreram das mais diversas formas. Eu queria perguntar para você nessa noite, e para você que está em casa também: ei, se nós sofrêssemos hoje a mínima perseguição que a igreja de Atos, e preste atenção, nós estamos caminhando para isso. Nós precisamos falar sobre isso. Nós estamos caminhando para isso. Nunca a igreja, nesses últimos tempos, foi tão perseguida como tem sido agora. Ou você acha que nós estamos aqui, tranquilos, com a porta aberta, e nesse momento não tem deputados, senadores, vereadores da nossa cidade criando leis e projetos para dificultar? Por quê? Porque a igreja contraria a corrupção. Porque a igreja, ela se levanta contra a prostituição, contra a drogadição. Então, nesse momento, existem pessoas que estão tentando, de certa maneira, criar leis para nos perseguir, queridos. E eu preciso dizer para vocês, como pastor nessa noite, olha para mim, por favor, olha para mim, me preocupa muito. E eu não estou aqui menosprezando o momento que nós estamos vivendo, de pandemia, de Covid-19, nenhum de nós está livre disso, mas nós precisamos aprender uma coisa: o nosso Deus é maior do que qualquer situação que se levante nas nossas vidas. E nós precisamos hoje compreender como igreja, quem nós somos. Quem é o nosso Deus? Ô irmão, presta atenção. Quem é o Covid? Quem é o seu desafio? Quem é o meu desafio diante de um Deus que mede as águas do oceano na concha das suas mãos? Que gigante existe maior do que esse Deus? Eu estou falando isso hoje porque nós precisamos despertar urgentemente. Talvez nós estamos nesses dias sendo uma igreja que não pode ser contrariada, que quando não gosta da pregação, se ofende e vai embora, que quando é tratada de alguma maneira, disciplinada, não volta mais, porque é uma igreja que quer viver segundo a sua vontade e não mais segundo a vontade de Deus. E eu estava então meditando sobre isso nesses dias. Poxa vida, se nós conseguirmos entender que as estratégias de Deus nas batalhas que nós enfrentamos são diferentes das nossas, nós conseguiríamos avançar, nós conseguiríamos, querido, ter uma vida mais plena com Deus. Não é qualquer coisa que nos afetaria. Essa falta de confiança que a igreja desse século está tendo diante dos seus desafios, revela duas coisas. Primeiro, que ela não conhece muito bem quem é o seu Deus, e ela não conhece a palavra que fala dele. Eu vou citar algumas coisas aqui. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 17, você que está em casa também acompanha, Êxodo 17, olha aqui. Olha o que o texto diz. Querido, preste atenção. Pequenos gestos podem vencer grandes batalhas quando a estratégia ela vem de Deus. Amém? Êxodo capítulo 17, no versículo 11 diz: quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque, que era o inimigo. Parece uma coisa sem significado para nós. Como assim, pastor? Olha para mim, por favor. Como assim? Quando Moisés levantava a mão, o que isso influenciava lá na batalha? Meu irmão, é exatamente isso que nós precisamos entender. Tem coisas das estratégias de Deus que nós jamais vamos conseguir compreender. Nós precisamos aprender a confiar. Nós precisamos aprender a ter fé. Nós precisamos aprender a olhar para quem é esse Deus.
E se você está aqui hoje, ou está na sua casa, passando um destes desafios, por favor, não se desespere, porque as estratégias de Deus, elas são diferentes das nossas. É simples assim. E sabe o que eu cheguei à conclusão? Quando o homem levanta a mão, cumprindo a estratégia de Deus, porque era aquilo que Deus havia determinado, o exército vence. Mas quando o homem baixa a mão, ele passa agora então a usufruir de uma estratégia humana, e o exército cai. A Bíblia diz então que os dois levantaram, Arão e Hur, que levantavam os braços, sustentavam os braços de Moisés, para que o exército lá embaixo continuasse vencendo, porque esta não era a estratégia de homens, mas era a estratégia de Deus. E a Bíblia revela em várias passagens as lutas de Deus. Como assim, pastor? Deus tem lutas? Ô, irmão, se você olhar diversas batalhas que foram travadas pelo povo de Deus, tinham diretamente a mão de Deus envolvida. Então, todas as pessoas que estavam envolvidas em alguma delas, experimentavam uma vitória extraordinária, porque era a mão de Deus que estava conduzindo aquela batalha. Deixa eu perguntar uma coisa para você com sinceridade, para você que está em casa, não pode me responder. Como nós estamos encarando as nossas batalhas? Como nós estamos encarando os nossos desafios? Sozinhos? Com os braços abaixados? Desconsiderando as estratégias de Deus? Porque eu vejo muitas pessoas dizendo: pastor, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Ô, irmão, eu não queria pegar Covid, mas o Covid queria me pegar, certo? Eu não queria. Nós precisamos compreender que tem situações na nossa vida que fogem do nosso controle. E se nós não olharmos o que está acontecendo por trás disso, como Deus está se movimentando nessas batalhas, nós vamos continuar sendo uma igreja fraca, fria e sem conhecimento de quem é o nosso Deus. E jamais vamos experimentar essas vitórias extraordinárias que essas pessoas que a Bíblia cita enfrentaram nos momentos em que Deus conduziu suas batalhas. Nós precisamos aprender. Por que o registro dessas coisas? Para que nós possamos confiar ainda mais no Deus que nós servimos. E a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e será o quê? Para sempre. Deus não muda. Mudam as batalhas, mudam os homens. Um tempo era Moisés, outro tempo era o outro fulano, outro tempo era Davi, outro tempo era Salomão, outro tempo eram os discípulos, mudam os homens, mas a Bíblia diz que o Deus que nós servimos é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então esse Deus que agia assim no meio das batalhas, cuidando do seu povo, do seu exército, é o mesmo Deus que está cuidando desta igreja hoje. A gente precisa entender isso. Agora, pastor, por que é difícil compreender algumas coisas? Porque quando nós estamos andando segundo as estratégias de Deus, aquilo que Deus faz se torna quase que inacreditável aos olhos naturais. Isso acontece exatamente para nós entender que nós não sabemos nada a respeito das batalhas de Deus. A Bíblia diz que tem coisas que Deus vai revelar para nós, mas as coisas ocultas pertencem a Ele. Irmão, hoje pela manhã, quando nós acordamos, Deus já estava trabalhando através das suas misericórdias nas nossas vidas. E a igreja precisa entender isso, está na palavra de Deus. Nós precisamos desfrutar disso. Isso é vida cristã. Isso é confiar em Deus, isso é fé. Olha no Salmos 20, abre aí por favor. Davi, ele nos indica exatamente a posição que nós precisamos assumir diante dos desafios. Versículo 6, eu li aqui no domingo 7, olha o que diz o 6. Agora sei que o Senhor
salva o seu ungido. Presta atenção aqui, irmão, Deus não sai por aí salvando todo mundo. Deus salva pessoas que são comprometidas. Deus toma para si as batalhas de pessoas que são comprometidas com Ele. Se nós não temos compromisso com Deus, Deus não tem compromisso conosco. O Davi diz: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Olha aqui a segunda parte. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Não é uma vitória terrena, não é uma força do nosso braço. Davi está dizendo, é a força da destra de Deus. Ele nos responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Você já parou para pensar sobre isso? Quando nós estamos enfrentando algum desafio? Nós lembramos dessas palavras quando nós estamos diante dos desafios? Agora a pergunta não é essa. A pergunta é: nós conhecemos esta palavra para aplicá-la nos momentos em que nós estamos passando desafios? Isso aqui é confiança. Quando nós falamos isso, nós estamos dizendo: ei, o mundo está desmoronando, mas eu confio no Senhor dos exércitos, porque do céu, pela sua mão, vem o socorro sobre a minha vida. Assim a igreja vivia antes. Assim as pessoas dependiam de Deus antes. E eu preciso dizer para vocês, tenho conversado isso com minha esposa, com algumas pessoas, me preocupa se nós como igreja hoje passarmos um pouquinho do que a igreja do início passou. Quer ver um exemplo? Se entrar alguém aqui hoje, armado, e dizer assim: quem é de Cristo vai para o paredão, quem não é pode ir embora. Você consegue entender isso? Será que nós estamos prontos para morrer por Cristo? Será que nós estamos prontos para enfrentar um desafio maior nesses dias? Irmão, nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Outro exemplo, a Bíblia fala sobre Gideão, em Juízes capítulo 7, versículo 1 ao 9. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Desde o começo, o Senhor deixa claro aqui, bem claro, que a glória da vitória deveria de ser dele. E se você ler o texto, você vai ver que Gideão começa com 32 mil homens. 32 mil homens. Mas o número mais impressionante era do exército inimigo, de mais ou menos 135 mil soldados. Será que nós acreditaríamos hoje, se alguém dissesse: olha, 300 homens lutaram contra 135 mil, e eles venceram? Isso vai além do nosso entendimento. Sabe por quê? Porque nós estamos acostumados a agir, a andar, a caminhar, a viver segundo as nossas estratégias. E aqui então, nós vamos ver que Deus começa a fazer um limpo. Olha aqui, versículo 22 de Juízes 8. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós. Depois que eles batalharam, que venceram a guerra, com 300 homens, certo? O povo, ao invés de glorificar Deus, ele começa a dizer para Gideão: ei, reina tu sobre nós. Eles tiram mais uma vez o foco, a glória daquele estrategista chamado Deus, e agora bota no homem de novo. Porque eles não entenderam que quem estava à frente dessa batalha era Deus. E aqui nós vamos perceber problemas, queridos, bem parecidos. O primeiro deles, a grande dificuldade em ver Deus nas nossas batalhas. Sabe quando é que as pessoas veem Deus?
Só nas bênçãos. Está tudo bem. Pastor, eu estou feliz. Meu casamento está bom, pastor. O meu salário está em dia. O governo do estado está pagando. Depois de 57 meses, diz que vai pagar em dia o salário desse mês, né? E as pessoas estão felizes. Pastor, está tudo bem. Mas passaram 57 meses de sufoco. E talvez nesse momento ninguém viu Deus. Porque nós estamos acostumados, como igreja, a ver Deus somente nas bênçãos, querido. E não vê-lo nas batalhas. Lembra de Davi? Ei, Golias, tu vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu vou contra ti. Como? Esqueceram, gente? Em nome do Senhor dos Exércitos. Davi já sabia que Deus estava ali. Meu irmão, Deus estava sendo afrontado pelo gigante filisteu. Deus estava sendo afrontado. Olha para mim, por favor. Quando você é afrontado pelo diabo, essa afronta não é só sua, essa afronta é do nosso Deus. O grande problema é que nós queremos, a gente leva isso para o coração, a gente esqueceu que Satanás é um gigante vencido, a gente esqueceu que a nossa emoção nos empurra para o mal, e nós esquecemos de colocar Deus no controle. Nós esquecemos de lembrar que a Bíblia diz, por exemplo, que nós somos a menina dos olhos de Deus. Então, para que o diabo toque em nós, ele vai ter que tocar nos olhos de Deus primeiro. Você está entendendo isso? Segunda coisa, não reconhecer que o livramento vem dele. Meu irmão, só na cidade de Viamão já morreram 201 pessoas, ou duas, que tiveram o mesmo problema que nós tivemos lá na nossa casa. E sabe o que nós chegamos no final disso tudo? Gratos a Deus, reconhecendo que o livramento veio dele. Você pode se esconder no profundo do mar, no mais alto monte, meu irmão, não vai conseguir se esconder de Deus. O livramento vem dele. E nós esquecemos, queridos, muitas vezes o que Deus fez por nós. E aí nós batemos no peito e diz, sou eu, pastor. Eu trabalho, eu faço, eu aconteço. Que bom que você pode trabalhar. É porque Deus está te dando vida, saúde, ar para você respirar. E a igreja de hoje faz como eles fizeram. Eles esqueceram, não reconheceram que o livramento que eles tiveram veio de Deus. Terceiro, não deixaram dominar sobre eles. Muitas vezes, preste atenção, eu queria te ensinar uma coisa hoje. O pastor é um instrumento de Deus para conduzir a igreja, mas ele não é Deus. E muitas vezes nós criamos uma expectativa com relação ao pastor, ao irmão fulano de tal, e nós esquecemos de trabalhar a nossa fé em Deus, aquele que nós não vemos, mas que nós cremos que está em nós e está neste lugar. E esse povo então tem um livramento. Irmão, você vai olhar a história do povo, sabe como que eles venceram? Eles se levantaram de madrugada, e a Bíblia diz que eles foram então para suas posições, e de repente o exército inimigo estava dormindo, e eles começam a tocar trombeta, quebraram alguns vasos, alguns cântaros, começaram a gritar, e o próprio exército inimigo se matou pisoteando um ao outro. Que loucura isso! Mas isso é estratégia de Deus. Não teve nem luta corpo a corpo. Quando a gente vai ver as muralhas de Jericó, a Bíblia diz que Josué envia os espias, e ele fez certo, ele precisava saber o que precisava para lutar com aquele povo, ele era o comandante, certo? Mas o que ele não tinha entendido ainda, e antes de irem, a Bíblia diz o seguinte, que Deus disse a Josué, eu entreguei nas tuas mãos essa cidade. Antes da batalha, Deus já avisa Josué, eu entreguei nas tuas mãos. E sabe como é que eles vencem essa batalha? Da mesma maneira que o Gideão e os 300 homens. O sacerdote trocando trombeta, gritando em volta, e a Bíblia diz que os muros vieram abaixo. Isso é estratégia de Deus. Agora, irmão,
Por que Deus não pode fazer isso hoje, se Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre? Eu quero nessa noite deixar essa palavra para o seu coração. O Espírito Santo tem falado muito comigo sobre isso nos últimos dias. Nós precisamos nos preparar, certo? Mas nós precisamos nos preparar conhecendo Deus, sabendo que vale a pena, se for necessário, morrer por Jesus, saber que vale a pena enfrentar perseguições, porque a Bíblia diz que a nossa pátria, ela não é desta terra, ela é celestial. Nós estamos aqui um curto espaço de tempo, nos preparando como igreja, para ir para a eternidade com o Senhor Jesus. Então qualquer desafio nessa terra, não deveria de nos afastar da presença de Deus. Não deveria. Esse Deus que mede o oceano com a concha das suas mãos, esse Deus que mede os céus a palmos, você consegue imaginar isso? Já tentou? Nem aqui, assim, a gente consegue. Agora, muitas vezes, nós estamos sofrendo, porque nós só enxergamos Deus nas bênçãos. Eu não quero falar uma heresia aqui nessa noite, mas eu quero te dizer algo. Quando tudo está bem, nós precisamos sim enxergar Deus? Claro que sim. Mas é um momento, queridos, que não te exige tanto isso. Fé é nós estarmos diante de uma situação que nós estamos vendo hoje, que não mudou de semana passada para cá. Igreja, presta atenção. O Covid não foi embora. A pandemia não foi embora. Só mudou a cor da bandeira. E a mídia está fazendo um estardalhaço. E nesse momento, é o momento da igreja se levantar com mais força, em oração, certo? Respeitando sim aquilo que é exigido pela lei, mas não se acovardar diante dessas más notícias. Amém, gente? Então, vai para a tua casa, busca Deus, vai ler a palavra. Querido, vai saber mais um pouquinho de quem é Deus. Porque talvez se a nossa concepção de igreja nesses dias, está tudo bem quando as coisas estão bem, eu estou bem com Deus quando as coisas estão bem, se a nossa concepção é essa, nós não entendemos nada sobre fé. Nós não entendemos nada sobre as estratégias de Deus, nós não entendemos nada. E quando há uma seleção aqui no exército de Gideão, olha aqui, versículo 13 diz: apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000. O que esses 22.000 eram? Tímidos e medrosos. Havia na lei aqui mosaica algumas pessoas que podiam ser dispensadas da batalha. E aqui tem algumas delas. Quem havia recém-construído uma casa, quem havia recém-plantado uma vinha, quem havia recém se casado, porque a ideia era que esse homem desfrutasse primeiro, porque ele poderia ir para a guerra e morrer e não desfrutar da casa nova, da vinha nova e do casamento. Aí viria outro e desfrutaria no lugar dele, certo? Mas também tinha uma outra classe, os medrosos, os tímidos. Porque quem é medroso vai fugir da batalha. Quem é tímido não vai conseguir, querido, avançar. 22.000 pessoas voltaram por causa de timidez e de medo diante de uma batalha. 22.000. Enfim, sobraram 300, porque Deus queria mostrar para eles: ei, eu prefiro ter 300 corajosos do que 31.700 covardes e medrosos. Eu prefiro ter 300 pessoas diante de 32.000 que saibam quem eu sou. E mesmo assim, depois dessa batalha, eles voltam para o lugar de onde eles estavam. E talvez os medrosos, os covardes, começaram a pedir: reina sobre nós. Reina tu sobre nós.
A resposta de Gideão para eles é: não, quem vai dominar sobre vocês é Deus. Querido, eu quero orar com você nessa noite, para que nós não passemos uma situação como esses 31.700 homens passaram. O medo impediu esses homens de presenciar a vitória de Deus, porque eles foram embora. Não é tempo de nós nos acovardar. Um dia a Bíblia diz que Pedro não havia pescado nada. E de repente ele chega na beira da praia e Jesus diz para ele: volta, joga a rede do outro lado, assim, assim, assado. Olha para mim, por favor. Pedro era um empresário da pesca. O cara sabia o que fazia. E ele poderia dizer para Jesus assim: não, Jesus, eu já fiquei a noite toda lá, não peguei um peixe sequer. Nem o almoço está garantido. Mas a Bíblia diz que Pedro respondeu: segundo a tua palavra, eu vou lançar as redes. Irmão, te lança nessa noite segundo a palavra de Deus. Você que está na sua casa, talvez está com medo. Deus está chamando você, se lança segundo a palavra de Deus. Não se acovarde, não retrocede. Nós somos a igreja do Deus vivo, certo? E Deus, Ele tem estratégias para nos dar vitória nas batalhas que nós enfrentamos. Amém? Aleluia. Se eu perguntasse para você aqui nessa noite, quantos tem algumas batalhas difíceis nesses dias? Você tem uma batalha difícil? Tem? Levanta a mão assim para mim. Levanta a mão. Como está tua mãe, Alexandre? Vem cá um pouquinho. Vem cá. O Alexandre domingo não estava conosco no culto. Por que não estava aqui, Alexandre, domingo? Porque eu passei o dia no hospital, que a minha mãe, ela acabou tendo um AVC, né? Então, por esse motivo, eu acabei não podendo estar no culto. Nós conversamos com o Alexandre no domingo. Que idade tem a tua mãe, Alexandre? 47. 47 anos. Só que os médicos não sabiam o que tinha acontecido primeiro, né? Não, senhor. E o Alexandre disse: ela não consegue falar, estava perdendo também os movimentos das pernas, não conseguia mais caminhar. Nós começamos a orar. E as palavras que a gente estava dizendo para o Alexandre é: vamos confiar, e vamos orar, e vamos orar. Tua mãe voltou a falar? Está voltando? Sim, tá voltando a falar. Eles já descobriram qual foi a causa. Certo. E aí já tá voltando também os movimentos. Aí, graças a Deus, ela tá melhorando, né? O quadro tá só melhorando. Tu estava feliz domingo? Domingo eu tava desesperado, mas segunda-feira Deus começou a trabalhar. Eu trouxe o Alexandre aqui, porque a mãe dele é nova. E é um desafio. Ele disse: pastor, eu não sei o que está acontecendo. Ela não fala, não anda, né? Sim. E nós começamos a orar, não só pela mãe do Alexandre, mas por outras duas. Sim, pelas colegas de quarto dela. Já foi evangelizar ela. Querido, eu não vou falar aqui, mas a mãe do Alexandre tem uma história de decepção com a igreja, né, Alexandre? Sim. E a nossa oração começou assim: Deus, o Senhor tem as estratégias certas. Então usa essa situação para trazê-la de volta. Dá uma segunda chance. E nós cremos que Deus está fazendo isso. Olha, Estier, tá fácil as coisas lá em casa? Desafiador? Querido, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Obrigado, Alexandre. Deus abençoe. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. E muitas vezes nós vamos fazer isso ou não, né?
quando nós percebermos que nós não temos condições de fazer mais nada. E talvez nós estamos aqui hoje com alguns desafios que parecem impossíveis. Você que está em casa, chama Deus para esse negócio. Entrega para Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais Ele vai fazer. Deus está. Alexandre, foi fácil, Alexandre? Esse ano, muito difícil, né? A gente foi acompanhando passo a passo, Alexandre da tarde. E Deus vai conduzindo. A gente sempre dizia, vamos esperar em Deus, né? Irmão, Deus está no controle. Amém? Vamos ficar em pé nessa noite. Você que está aí na sua casa, tem seus desafios, talvez está passando por um momento de enfermidade. Confia em Deus, porque Deus tem estratégias que muitas vezes nós nem sabemos qual. É sobrenatural, é algo que foge do nosso entendimento. Mas uma coisa eu quero dizer para você nessa noite: Deus está nos chamando, não para ficarmos acovardados e medrosos, mas para assumirmos a posição de um exército guerreiro, que Ele cuida. Eu sempre falo aqui, Josafá. A Bíblia diz que um dia trouxeram para Josafá a notícia que o inimigo estava vindo. E a Bíblia diz que ele teve medo, mas ele foi orar. Se humilhou na presença de Deus. E Deus disse para ele o seguinte: ei, fica tranquilo, porque essa peleja é minha. E aí talvez a gente pergunte, pastor, não fizeram nada? Então não fizeram. Eles tiveram que se levantar de madrugada, botaram um grupo de levitas na frente cantando. E a Bíblia diz que quando eles chegaram no lugar da batalha, que eles teriam que lutar, eram só corpos mortos. Quando Deus está no controle das nossas vidas, querido, a vitória está do outro lado. Feche seus olhos nessa noite. Se você tem desafios, fale com Ele. Fale com Ele, tira um minuto agora e diga: Senhor, me perdoa a incredulidade, me perdoa a falta de fé, me perdoa porque eu só consigo ver o Senhor nas bênçãos. Mas nessa noite eu quero sair daqui diferente, em nome de Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem Tu és. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois Tu estás no controle, pois Tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois Tu estás no controle, pois Tu estás no controle. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem Tu és. Levante suas mãos e ouça isso. Moisés manteve suas mãos erguidas, segurando a vara de Deus, não como forma de magia, mas como uma demonstração que a vitória de Israel estava nas mãos do Senhor. Moisés não era mais um homem jovem, mas até mesmo um rapaz, ele se cansaria de sustentar as mãos levantadas por muito tempo. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que ele tinha auxiliares que o ajudaram a manter as mãos erguidas, porque apenas dessa forma Israel prevaleceria. Somente
com a intervenção de Deus, o povo venceria a batalha. Querido, existem projetos de Deus que não dependem de mim e de você somente para ser cumprido. Existem projetos de Deus que Deus quer cumprir na sua vida, mas não cumpriu ainda, porque nós não deixamos, porque nós estamos fazendo força, porque nós estamos com as mãos abaixadas, porque nós estamos querendo derrubar os muros da nossa maneira. E Deus está nos chamando nessa noite para ser uma igreja reavivada, para ser uma igreja que conhece Deus, para ser uma igreja que experimenta das suas vitórias, o socorro que vem da sua destra. Fale com Ele, diga: Senhor, eu não quero mais lutar, Senhor, da minha maneira, eu me rendo nessa noite. Ah, Senhor, talvez eu estou medroso, acovardado diante das más notícias, porque eu não estou considerando quem é o Senhor, quem é o Senhor. Mas nessa noite nós nos humilhamos, papai, e queremos declarar que nós confiamos no Senhor. A nossa fé está em Ti, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Isso é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Isso é quem Tu és. 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 Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Essa é a mentalidade que nós precisamos ter diante do inimigo. Ele vai cair. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós servimos a um Deus poderoso. Nós servimos a um Deus de batalhas. O Senhor é um Deus de milagres. O Senhor é um Deus de sobrenatural. Levante suas mãos, cante a Ele nessa noite. Faça dessa canção a sua oração. Isso é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Isso é quem Tu és. 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 Pai querido, nós Te agradecemos pela Tua palavra. Nós podemos domingo e hoje entender um pouquinho mais de como o Senhor trabalha. Agora nós vamos sair daqui desse prédio e vamos nos deparar com os nossos desafios, os gigantes. Por favor, Espírito Santo, nos faz lembrar que não somos somente nós que somos afrontados pelo inimigo. É uma afronta a Deus. Nós somos a menina dos olhos do Senhor. Nós somos nação santa, sacerdócio real, povo
de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos teus, Senhor. E aqueles que são do Senhor, o maligno não toca. Nós declaramos isso nessa noite em nome de Jesus. Repreendemos do nosso meio toda a obra do diabo, tudo aquilo que vem para gerar desânimo, medo, em nome de Jesus, timidez, vai embora agora, em nome de Jesus. Nós queremos declarar agora, vem a presença de Deus tomando as nossas vidas, renovando agora a nossa fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tira de nós, Senhor, aquilo que nos afasta de Ti, Senhor, que nós possamos contemplar a vitória com os olhos da fé, as Tuas estratégias, o Teu sobrenatural, em nome de Jesus. Cura nessa noite, irmãos que estão enfermos, no corpo, na alma. Liberta, irmãos, nessa noite que estão cativos, estão presos ainda no seu passado, no velho homem, em nome de Jesus. Abre o nosso entendimento nessa noite. Abre o nosso entendimento para nós vermos quem é de verdade o Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pela vitória que o Senhor já tem reservado para nós. Senhor, se ela é financeira, se ela é na saúde, não interessa. O que interessa é quem é o nosso Deus. É quem é o nosso Deus. O Senhor é grande, é Deus de milagres, é Deus que supre a fome do povo no deserto, é Deus que mata a sede com a água da rocha. És Deus, és Deus, és Deus, és Deus. Levante suas mãos e diga: Tu és Deus, Tu és todo-poderoso. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Isso é quem Tu és. Obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado por cada um dos meus irmãos que está aqui nesse culto, presencialmente. Também por aqueles que estão em suas casas. Visita, Senhor, principalmente aqueles irmãos que estão impossibilitados de estarem aqui. Visita, Senhor. Traz nessa noite um conforto dos céus para aquele que está triste, abatido, em nome de Jesus. E eu quero te pedir nessa noite, Deus, se o impedimento para outros estarem aqui é a timidez, é o medo, Senhor, tira isso deles em nome de Jesus. Tira, Pai, tira. Desperta nessa noite os teus filhos. Desperta a tua igreja. E nós vamos estar aqui domingo em nome de Jesus, te adorando, recebendo do Senhor, obedecendo o mandamento, Senhor, que é participar do teu sangue e do teu corpo. Leva os meus irmãos debaixo da tua proteção, Senhor, e que hoje mesmo, diga comigo, hoje mesmo eu vou ver o sobrenatural de Deus nos meus desafios. Diga: a batalha não é minha, a batalha é do Senhor. Eu creio que Ele está no controle de tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. É Ele que salva o seu ungido, amém? A vitória vem da destra de Deus, confia nisso. Quando chegar o desafio, lembra dessa palavra: quem é o meu Deus? Quem é maior? Quem é mais poderoso? É o nosso Deus. Amém? Diga comigo: o céu não está em crise, Deus está no controle. Agora faz assim com convicção, diga: eu creio em milagres. Não parece. Diga: eu creio em milagres. Viu como dá para fazer melhor? E a minha família está debaixo da graça de Deus. Que Deus abençoe a sua vida.
Eu vou fazer algo diferente. Eu vou chegar em casa agora. Para você que está em casa, eu já vou largar as listas do culto de domingo. Nós vamos encher os cultos até amanhã à noite, amém? Aí nós vamos transmitir. Senão não vamos. Amém? Vamos se mexer. Se mexe na cadeira aí, você que está em casa. Nós somos igreja de Cristo. Fomos chamados para adorar junto. Não tenha medo. Deus está no controle de tudo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Que a presença de Deus inunde a sua vida, a sua casa. E qualquer coisa que precisar, nós estamos aqui à sua disposição. Amém? Deus te abençoe. Sem muitos abraços. Abraços só assim de longe. Amém? Contato, dá um soquinho, fica com a máscara. E nós vamos assim nos cuidando e honrando também as autoridades. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Me sustenta até quando não vejo.